Humanos, Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92. A música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92. 984410010. Manda o WhatsApp pro Maninho para participar do Humanos Radio Show. Quero saber se a tua cabeça tá muito zoada. Que eu sei que a cabeça do cara que tá aqui, ela é meio zoada, sim. Eu acho que ele tem um pouquinho. Ele vai explicar um pouquinho da cabeça dele e da tua pra mim, que eu tenho o prazer de receber uma figuraça comigo aqui, um cara que eu gosto muito de conversar com ele, Dr. João Quevedo, psiquiatra há mais de 20 anos, PhD em Ciências Biológicas, professor universitário, neurocientista e o que mais, Dr. João Quevedo? Trampista, né? Trampista. Nos intervalos. Texano, trampista. Doutor, prazer em receber, tudo bem? Cara, muito obrigado pelo convite, estou muito contente de te rever. Pô, e de ver a tua rádio, ver como tá indo bem. Então, acho importante isso. Pessoal que empreende, que faz Criciúma um lugar melhor cada vez. Bom, obrigado, doutor. 11 anos nos Estados Unidos já? 11 anos, cara, parece que foi ontem. 11 de Texas, já foi direto pro Texas? Eu fui direto pro Texas, cara. E hoje, assim, olhando retrospectivamente, eu agradeço por ter ido pro Texas, que provavelmente eu não teria me adaptado tão bem a outro lugar. Eu acho que o Texas tem muito a ver comigo, assim. Pela cultura, pela essência pela essência do texano, assim, essa coisa de cada um cuidar da própria vida, liberdade de expressão, poder ter a tua R15 em casa. De boa, tranquilo. Na boa, sem ninguém incomodar. O governo não enche o saco. Isso aí, exato. Não paga, o imposto é baixo, então, a gasolina é barata. É um dos impostos mais baixos dos Estados Unidos, né? Porque lá, sim, tu tem o imposto federal, que é o imposto de renda, tá? Não existe essas coisas de IOF e essas outras bobageiras. Tu paga imposto de renda, que tu paga federal. O imposto estadual seria o equivalente ao ICMS. O ICMS do estado do Texas é 8,25. Padrão pra tudo. É decente pra tudo. E aí tu paga o imposto local, que é o IPTU, que é em cima do valor da tua propriedade. Então são os 3 impostos que tu, como pessoa física, paga. E quando você vai explicar, por exemplo, pro americano como é que se paga imposto no Brasil, você desiste. A gente paga, tipo assim, nominalmente mais, lá o nosso imposto de renda é maior do que o daqui. O CPF, você fala? Só que o sistema, ele é difícil pra eles entender, a bagunça que é complicado, eles não conseguem entender essas coisas contribuição social, sobre o lucro líquido, IPI. Sobre o lucro não sei do que. Exatamente, compensação fiscal do estado que paga pro outro. Cara, isso é muito difícil, muito difícil. Ô, João, mas a cabeça do americano é mais zoada que a cabeça do brasileiro ou não? Eu acho que sim, cara. Acho que em alguns aspectos sim. Apesar de que, se tu for olhar do ponto de vista epidemiológico, estatístico, o Brasil é um dos países mais deprimidos e ansiosos do mundo. Isso é um fato. Isso quanto a fatos científicos, não há argumentos. Mas o americano é pancada. Tem as coisas. Eles têm mais convicções boas e convicções ruins. Mas quanto mais convicção, também mais erro, né? Isso aí, eles têm, tipo assim, tu vai achar é muito mais fácil tu achar uns malucos nos Estados Unidos que acham que não deve tomar vacina do que achar no Brasil, né? Tipo, ser antivacina no Brasil é uma coisa relativamente nova, né? Apareceu ali na época da pandemia, mas não existia até então, era zero, né? Lá sempre teve essa coisa. Sempre teve essa loucura, né? Sempre teve essa maluquice. E eles são convictos, cara. As crianças deles estão morrendo com sarampo, eles ainda estão dizendo que não deve fazer vacina. Mas essa história do americano ser mais inteligente que o Brasil, como é que você entende essa relação? Não, o americano médio, ele tem menos informação, ou menos conhecedor amplo do que o brasileiro médio. Fala que é do mundo, assim. Exatamente. Mas só que tem uma coisa no americano. Eles fazem shopping de gente inteligente no mundo todo. Então, não tem problema de falta de gente inteligente. Se a gente não tem em casa, a gente importa. É muito bem definido isso pra lá, né? Muito claro. Doutor, você tá falando que você nunca sofreu preconceito em 11 anos, né? Nunca. Por ser brasileiro. Mas eles te identificam como brasileiro? Eles olham pra você e já sabem que você é brasileiro, ou não? Sim, pelo nome. E eles acham interessantíssimo e são muito curiosos sobre o Brasil.
Então, muitos pedem assim, eu queria ir pro Brasil, onde que tu recomenda da onde que eu deveria ir? Ou tem muitos, como Houston, uma cidade que tem muito da indústria do petróleo, então muita gente já por trabalho foi ao Rio de Janeiro, foi coisa e tal, e aí contam como é que foi quando eles foram no Brasil, como é que eles gostaram, o que eles queriam ver de novo, etc. O que você sente mais saudade do Brasil? Você vem pra cá sempre, você falou que te convida, você tá aqui, vai. Acho que um é comida, que a comida lá é horrorosa, e a outra horrorosa mesmo. E a outra é que as pessoas lá são feias, né? E aqui tu anda, aqui tu foi aquela coisa, tu caminhou, tu deu uma volta na Praça do Congresso, tu viu meia dúzia de Gisele Bündchen, né? É verdade. Exatamente. Quando você vai pra fora que você sente. Exatamente. Aqui as pessoas são mais bonitas, assim, tanto mulheres quanto homens, né? Assim. Tá, mas vem cá, você tá dando aula na Unesc aqui, não tá? Como é que é isso aí? Assim, ao longo dos anos, assim, eu sempre tive algum tipo de vinculação com a Unesc, mas obviamente, conforme os anos foram passando, eu passei a vir menos frequente e ficar menos tempo, mas eu ainda venho 2 a 3 vezes por ano na Unesc. Cada uma dessas vezes eu fico uma semana, e cada vez dessas que eu venho tem uma missão. Então a minha missão é, essa vez eu tô dando uma disciplina no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, que é de planejamento de carreira de pesquisador. Então eu tô lá com os estudantes de doutorado, ajudando eles a entender como é que funciona o mundo da ciência numa visão mais global. Tipo, sair da casca. Tá, mas você é neurocientista. Ok. Isso significa o quê? Basicamente é qualquer coisa de ciência que tem relação com o cérebro. Basicamente isso. Então, a minha área, que é psiquiatria, é uma das áreas do estudo da neurociência, porque o pensamento, as emoções, elas não acontecem no vácuo, né? Elas acontecem no cérebro, né? Tá, mas você como psiquiatra, você atende em consultório nos Estados Unidos. Você falou que é das 6 da manhã às 6 da tarde? Das 6 da manhã às 6 da tarde. Eu chego às 6 da manhã, e de manhã eu faço eletroconvulsoterapia, eu faço eletrochoque, tá? A manhã inteira, para pacientes com depressão grave, que é resistente ao tratamento. E aí de tarde... Não, peraí, não é assim, você não vai passar por um eletrochoque assim com essa... Você vai ter que me explicar o que é isso aí. Isso aí, mas assim, a eletroconvulsoterapia, também conhecida como ECT, ela existe desde 1938, então não é um negócio novo, tá? E ainda, apesar de a gente não compreender totalmente o mecanismo de ação, ela é o tratamento mais eficaz que existe para depressão, é imbatível. Nada é melhor que o ECT, tá? Como é que eu explico os pacientes? A eletroconvulsoterapia é basicamente o que tu faz. O paciente está sob efeito, sob anestesia, para não sentir nenhum tipo de desconforto, dor, etc. A gente passa um campo elétrico pelo cérebro do paciente, por isso que o nome choque, né? Um campo elétrico, todos os neurônios despolarizam ao mesmo tempo e o paciente tem uma crise convulsiva assistida. Então tu tem toda uma alteração da função cerebral. Sabe quando o computador não tá funcionando? Tá. Tu tenta, o que tu faz? Reseta, isso aí. Você reseta o cérebro da pessoa? Reseta o cérebro dos pacientes, a manhã toda. Tá, mas isso é louco demais, João. Você tá falando com uma naturalidade. Não, mas é loucamente divertido. E é loucamente recompensador. Tá. Porque eu vejo as pessoas melhorar. Caraca, então eu tenho paciente de 30 anos que tem depressão, já tomou 15 antidepressivos diferentes, já fez voodoo, já fez o que tu imaginar e continua querendo se matar, já tentou suicídio 3, 4 vezes, faz lá 12 sessões de ECT. Tá, não é uma sessão só, é um conjunto. Tratamento. Tá. E aí, primeira coisa que os pensamentos suicidas vão embora, primeira coisa. Aí o cara começa a comer, aí o cara começa a sorrir, aí os pensamentos começam a ficar mais positivos, aí o cara começa a achar que ele pode melhorar, ele de fato melhora, e aí tu depois faz sua manutenção. Caraca, doutor, agora você falou uma coisa sobre pensamentos, né? Eu sei que quando a gente tá negativo, a gente começa a puxar mais, não adianta, a gente começa a pensar mais coisa ruim, e coisa ruim atrás de coisa ruim, e parece que o universo todo conspira mal. Como é que você enxerga isso como neurocientista? Na verdade, assim, a gente chama de distorção de pensamento, tá? Então, o que acontece? Em algumas circunstâncias, seja a causa ou consequência da doença que tu tá enfrentando, os pensamentos se distorcem num processo negativo. Então, uma pessoa com depressão, ela tem uma tendência a ter um pensamento super negativo a respeito de tudo. E ao pensar negativamente a respeito de tudo, tu toma atitudes, mesmo que inconscientes, para fazer as coisas ficarem ruins. Tá.
Tá? Então, na verdade... É uma autossabotagem consciente. Isso aí, o teu sistema vai começar a shutdown. Tu vai começar a fazer coisas ruins, coisas erradas, coisas ruins. Então, quer dizer, só olha a coisa ruim pra tudo, Então, no processo de tratamento da depressão, sobretudo quando a gente usa a psicoterapia, a ideia da psicoterapia, sobretudo que a gente chama de cognitivo-comportamental, é ajudar a pessoa, a reconhecer esses pensamentos negativos, intrusivos e automáticos e a desenvolver estratégias para mudar. Para reconhecer o pensamento e desativar. Na verdade, para a pessoa saber que aquilo é mal. Que aquilo é ruim. Porque ela não sabe que aquilo é mal. E que ela tem que conscientemente fazer um esforço para desmontar aquela estrutura. Cara, doutor, e essa relação, por exemplo, com vitaminas, que todo mundo acaba dizendo que quando você está com vitaminas baixas, tem depressão. Bobagem. Bobagem, como bobagem? Bobagem. Não vem aqui e fala que é isso, o senhor diz que é bobagem. Mas é aquela coisa, cara, o negócio... Hoje em dia, se eu quisesse realmente ganhar dinheiro, eu ia abrir uma dessas clínicas integrativa, integradora e ficar dando soro colorido com vitamina para as pessoas. Evidência zero, cara. Evidência zero mesmo? Evidência zero. Ok, deficiência de B12, pode ser uma causa, pode ser um fator para depressão, deficiência de vitamina D, etc. Mas isso não quer dizer que tu só suplementar essas coisas vai resolver o problema. É um fator entre vários. Entendi, se não você só injetava nos pacientes. Ficar doente é tipo o avião quando cai, nunca é uma causa só. Tá. É um conjunto de coisas que acontecem simultaneamente. E o senhor está falando da mente. A mente não constrói a doença num mês. Não. Você vai construindo ela a vida toda. É isso aí. E às vezes já vem de fábrica, né? Porque o componente genético para a doença psiquiátrica é extremamente importante, tá? Uma coisa que eu gostava quando eu trabalhava aqui em Criciúma, que eu sinto falta, é fazer diagnóstico pelo sobrenome, tá? A família, né? É isso aí, porque aqui eu fazia diagnóstico pelo sobrenome. Chegava a turma do Caravaggio, de uma família X, eu perguntava se era da família X do nono Y ou da família X do nono H. Que você já sabia de onde vinha. Porque uma eles têm transtorno bipolar e o outro eles têm ansiedade e alcoolismo. Cara, já sabia. Mas você tá falando disso, tem uma família de Sara de amigos que a família inteira tem depressão. Isso aí. Então, aqui eu fazia diagnóstico pelo sobrenome. Tornava minha vida muito mais fácil. Mais tranquila, porque era mais fácil de diagnosticar e, geralmente, se um remédio funcionava para um, funcionava para todos. Tá, doutor, você tá falando sobre isso, sobre doença e tal, e essa história de pessoas que não aceitam o protagonismo das suas vidas e colocam a culpa no mundo. Isso chega para você, eu tenho certeza que essa galera também deita no teu divã. Mas eu acho que isso é um negócio que sempre existiu, mas eu acho que ele vem se exacerbando. Acho que cada geração tá vindo mais vítima de alguma coisa. Tá maior, assim, vai aumentando o vitimismo. O vitimismo acho que tá aumentando e é aquela coisa, a culpa é sempre dos outros, né? Tá. E tem coisas que realmente sei lá, cara, eu não consigo emprego. Tá, mas tu já te olhou no espelho? Cara, com essa cara, tá toda tatuada, conjunto da obra. Tu não vai conseguir emprego, cara. Tu tem que se ajudar um pouco, né? Então, aquelas coisas, tu já olhou teu currículo? Tu não terminou o primeiro grau, tu não... Então, assim, tem coisas mínimas que a gente pode fazer pra se ajudar, né? E não é necessariamente culpa dos outros. Né? Tá, vem cá, doutor, e falando em depressão, que você tá falando de ansiedade, depressão, as causas, né, que você identifica nos Estados Unidos são diferentes das que você identifica no Brasil? Tudo igual. Tá. O ser humano é idêntico, só muda a língua. Não muda nada, cara. Zero. Muda a cultura, mas é tudo igual aí. Zero igual. Tá. E tem outro detalhe, seguinte, ó. O brasileiro, ele é muito mais parecido com o americano do que ele gostaria. E ele tá se tornando cada vez mais parecido com o americano mais do que ele gostaria. Tá. Vamos ver uma coisa fora da psiquiatria. Obesidade. Obesidade não era um problema no Brasil até um tempo atrás. 50, 60 não era problema. Mas agora é. Tá. E a gente vai ficar tão fofinho quanto os americanos, com os mesmos problemas, diabetes. Não, mas doutor, vem cá, eu vi uns vídeos de algumas mães americanas preparando almoço para filho que eu não tinha coragem de dar aquilo nem para inimigo. Mas aquele é o... É isso aí, Nem para inimigo do cara, você deseja aquilo. É isso aí. Mas a mãe dá pro filho. Isso, mas aquilo existe. Aquilo não é invenção. Então teve todo um processo. Porque assim, todo mundo tem que comprar comida, né? E comida é um business, né?
Então, tipo aquela coisa, os Estados Unidos vêm há quase 100 anos industrializando o processo de alimentação, né? As coisas são processadas, ultraprocessadas, tetraprocessadas, e é uma goroba aquilo, né, cara? Aquilo é um caldeirão de indústria química mais do que exatamente comida, né? Só não tem comida lá, né? Pô, não tem comida, só não tem comida, mas é um processo, isso não aconteceu de um dia pro outro. E se tu for ver no Brasil, a gente devagarzinho tem apenas o... doutor, e culturalmente o americano não almoça, ele não janta com a gente, não existe isso. Não, né? Eu não paro pra almoçar. Você não tem isso lá? Eu toco assim, eu faço ECT, começo às 7, então chego às 6, começo às 7, ao meio-dia eu passo o bastão pra uma outra pessoa e eu vou pra outra clínica, onde eu vejo os pacientes à tarde. Tá. Nessa 1 hora eu tenho que dirigir até outra clínica, eu tenho que almoçar. Então acaba sendo na corrida, né? Mas como almoçar o fast food, é o que tô comendo lixão, né? Não tem jeito. Porcaria. Mas se você quiser comer igual o brasileiro come, bem lá ou não? Ou não tem também muita opção? Acho que tem 2 coisas, assim. Vai ser caro, tá? E 2, tu não vai achar. Porque assim, no Brasil, cara, tu vai aqui, tu andar no centro, quantos restaurantes de buffet por quilo tu vai achar? Nós estamos aqui do lado da rádio, eu tenho 4. Isso aí, então, e aquela coisa, e tu vai ver em valores de preços bem razoáveis, né? Lá não tem isso. O que tem é caríssimo. É tudo encaixotado. E outra coisa, né? O americano, tudo lá é muito grande, né? É isso aí. Você vai comprar o ketchup, é 1 litro. Você vai comprar... isso aí. Não tem 100 gramas. Isso aí, exatamente. É pra arrebentar, né? Mas aí o que acontece? No restaurante, nesse modelo do restaurante por quilo, tu bota aquilo que tu vai comer no prato. Tá. Então a tendência é que tu vai comer menos. Agora, eu quero o prato lá, tu vai no restaurante esses que pessoa que tá trabalhando vai, me dá o prato do dia. O que eles botam naquele prato dá pra 3 comer. E aí aquele pensamento, aquela coisa, já que eu paguei, eu vou comer, né? Tá, entendi. Aí você acaba criando já que eu paguei, eu vou comer. Aí tu come 3 vezes o que tu precisava comer porque tu pagou. Cara, mas tu não tem a opção de comprar o treco com menos coisas ou mais saudável. Tá, me diz uma coisa, você consegue viajar muito lá, João, ou só trabalha? Também não dá pra... Cara, eu viajo mais, assim, eu viajo 2 coisas. Eu viajo a trabalho bastante, e aí eu viajo mais a trabalho vindo ao Brasil do que qualquer outra coisa, e a gente viaja de férias, assim. Tá, daí é viagem de férias. Exatamente. Mas assim, essa é diferente, cara, porque, por exemplo, aqui, lá não tem feriado praticamente, né? Aqui tu tem. Todo mês tem 2. Aqui todo mês tem 2 e é tudo feriadão, e às vezes começa na quarta, termina na segunda-feira. Então aqui é aquela coisa, vamos passar o feriadão na praia, vamos passar o feriadão na serra. Cara, a vida no Brasil não é ruim, cara. Tá. As pessoas reclamam às vezes porque não tem um parâmetro de comparação. E não sabe o que é, né? Não sabe o que é. É loucura, né? Não é e lá a história de trabalhar 12, 14 horas é o padrão. Porque na verdade o que acontece lá, assim, tu não trabalha, tu não ganha, né? Tá, João, e o sistema público de saúde, o SUS do Brasil, nos Estados Unidos não existe isso? Não, lá tem pro indigente. Então, assim, tem sistema... Então, assim, o que acontece nos Estados Unidos? Se tu é pobre, pobre, miserável, tu usa um sistema público caritativo que é financiado em geral pelo governo local. Que era aquele Obamacare, ou não era aquilo lá? Aquilo é um pouco mais complicado. Tá? Obamacare então tu usa o sistema de saúde pros indigentes. Se tu trabalha e tem um emprego decente, coisa e tal, pelo empregador, geralmente tu tem o seguro saúde, tipo plano de saúde, como uma Unimed, etc. Quem se ferra é a turma do meio, que não é nem tão pobre para ter acesso à saúde para indigente e não ganha ou não tem uma atividade profissional boa o suficiente para se tornar elegível para ter um plano de saúde. Essa turma do meio aqui. Tá, mas os planos de saúde lá eu sei que não custam o que custam no Brasil, são muito mais caros também. Mas assim, geralmente eles vêm, se tu vai comprar individualmente, tipo a pessoa física, ele acaba sendo, dependendo até quanto tu ganha, pode ficar inviável. Em geral ele vem no pacote do empregador, porque é uma coisa, tu tem 1.000 funcionários, tu faz uma negociação com a operadora de seguro de um jeito mais favorável do que cada um dos 1.000 pessoas individualmente, né? Entendi. Doutor João Quevedo comigo aqui, rapidinho eu já volto no Manos Radio Show. É loucura, estamos falando de cultura, de Estados Unidos versus Brasil, de cabeça, é rapidinho, eu já volto aqui na 92. Manda pergunta, tua cabeça zoada pro doutor aí, não vai responder também porque não é bobo trabalhar de graça, né? De volta na 92, o Manos Radio Show.
Voltamos, Humanos Radio Show na 92, a música nos conecta e hoje a mente nos conecta aqui na 92, comigo ele, grande psiquiatra, Dr. João Quevedo, aqui no Humanos Radio Show. Antes de a gente continuar a entrevista, quero mandar um abraço especial, professor Guilherme Valente, reitor da Unibave. Doutor, tá mandando um grande abraço pro senhor. Um abraço para ele também. Um abraço. Grande figura. Grande figura. E só antes da gente continuar, amanhã dia 11, começa o Festival Boca Aberta. Então, pra você que é um Boca Aberta, você vai pro Texugos em Nova Veneza, tá bom? Cara, tem rango de qualidade, música de qualidade, tem espaço kids, 50 pila, o ingresso casal, tá? Então pode ser você e seu amigo vão de casal, que é 50, 25 cada um. Belezaça? Doutor João Quevedo aqui, doutor. A gente tá falando sobre depressão, sobre escolha, sobre vida. Diz uma coisa, essa história de felicidade, da busca pela felicidade, como é que isso aí chega no teu consultório? De pessoas que dizem que não são felizes, que não acharam o propósito da vida. Como é que é isso? Cara, existe essa subespécie, assim, subespécie? Porque o que acaba acontecendo, assim, que as pessoas, elas são muito boas de complicar as coisas, tá? E elas acham que tu tem que primeiro ter o propósito para depois fazer as coisas, tá? Na verdade, infelizmente é o contrário, tá? Tu tem que fazer as coisas acontecerem na tua vida, estudar, trabalhar, etc, e o propósito vai aparecer, entendeu? E aí, tu tendo o propósito aparecendo, tua vida vai tomar um rumo. Então, a gente tem que sempre tentar diferenciar o que é essa coisa existencial, esse vazio, essa falta de propósito que as pessoas tanto reclamam, e o que é doença, o que é depressão. Acho que são duas abordagens totalmente diferentes, tá? Mas uma deriva da outra ou não necessariamente? São dois mundos distintos. Não tem nada a ver? Nada a ver uma coisa com a outra. Então estou infeliz, não encontrei meu propósito, estou depressivo. Não tem nada. Pessoa que tem depressão, ela tem depressão. Ela sente tristeza, ela sente desânimo, ela sente falta de energia, ela perde a capacidade em sentir prazer nas coisas e pode ter pensamento suicida, pode ter pensamentos que a pessoa não tem mais valor, que as coisas não têm mais saída, e vai piorando, culminando no pior que acontece na depressão, que é começar a ter pensamento suicida e eventualmente fazendo uma tentativa de suicídio ou até morrendo. Então é um outro mundo, é um mundo doença, que é diferente de uma das questões angústias existenciais. Tá, ou seja, de eu olhar eu esperar que um brilho caia do céu e defina o meu caminho. Porque assim, hoje em dia a gente vive a era dos influencers, né? E aí todo mundo é meio, até eu sou micro-influencer, tá? Se vocês quiserem me seguir lá no meu Instagram, é o @joão.quevedo, obviamente o João sem acento, porque é lá da Gringolândia. Tu tá nessa também agora. Agora eu sou influencer, cara. Mas eu sou um micro-influencer, tá? Eu tenho um nicho específico, tá? Mas assim, o que acaba acontecendo com esses influencers, etc, eles vão dar uma palestra, o que eles dizem? A primeira coisa, que tu tem que ter um propósito. Tudo agora tem um propósito. Cara, ninguém que deu certo e que ficou bem sucedido tinha propósito nenhum, cara. O cara só foi lá e fez o negócio e o propósito apareceu. O cara fez porque tinha que fazer. Tem que fazer, cara, tem que fazer. Às vezes não ter boleto pra pagar é um problema, às vezes tu precisa ter uns pra ter o propósito, tá? Mas assim, isso é totalmente diferente de quem tem a doença depressão, tá? A doença depressão atinge mais ou menos 10% das pessoas, é bastante gente, tá? É a primeira causa pelas quais as pessoas param de trabalhar, tá? Então esse é um negócio sério. Então tem gente que tá nos ouvindo e que tá vivendo essa situação, que conhece alguém que simplesmente a vida não vai pra frente por conta da depressão. Porque imagina, tu não tem energia nem pra tomar banho, como é que vai ter energia pra ir procurar um emprego ou pra fazer outras coisas, tá? Então eu até brinco com porque assim, o tipo de gente que eu vejo na minha clínica é uma clínica de depressão resistente ao tratamento. Então são pacientes com depressão grave que não responde ao tratamento e que eles vêm procurar alguma coisa fora do mainstream, assim, que não é aquele, porque o feijão com arroz do tratamento da depressão é remédio e terapia. São pessoas que já tomaram remédio, já fizeram terapia e não estão melhorando igual, aí eles mandam pra nós lá. Você recebe o cara fudido mesmo. Exatamente. Tá. E aí eu tenho até um bom ar lá, porque seguidamente eu preciso usar, porque os caras não tomam banho. Mas não tomam banho porque eles não têm um problema de falta de higiene. Assim, como é que eles descrevem, doutor?
tipo, ir pro banho é um esforço tão grande que eu prefiro não fazer. Caraca, velho. Porque é difícil. Então sim, então é uma doença, eu vou repetir, é uma doença potencialmente incapacitante. Tá, doutor, mas todo médico acaba perdendo alguns pacientes durante a sua vida. Sim. O senhor também os perde? Já, eu tenho uma média, cara, que é uma coisa triste. Assim, eu perco um paciente por suicídio ao ano, em média, ao longo da minha carreira. E isso do ponto de vista profissional, isso te machuca? Te faz sentir impotente ou não? Tu vai ficando... Tem umas vantagens de ficar velho, tá? E uma delas é que tu vai entendendo as coisas e tu vai aprendendo, e eu diria que doía mais no início, tá? Hoje em dia eu já tenho um entendimento melhor de que faz parte dos desfechos possíveis do tipo de paciente que eu atendo. Porque na minha carreira eu sempre gostei de atender paciente grave. Eu nunca gostei de... Não é que eu nunca gostei, eu nunca tive tanto interesse por coisas que também precisam de tratamento, mas que são menos complexas. Eu sempre gostei de coisa complicada. Quando você fala disso, então quer dizer, o propósito da sua vida se apresentou aí. É isso aí. É isso. Isso aí. Você encontrou o seu propósito. Meu propósito é tratar pessoas com depressão que não respondem aos tratamentos convencionais. E fazer com que elas melhorem, deixem de ser deprimidas e voltem a ter uma vida funcional. Agora, João, na sua visão, o segredo para uma vida feliz é se importar menos com tudo? O Tateca, foda-se, tu quer dizer? Eu queria o foda-se um pouquinho mais pra frente da entrevista, mas pode ser agora, vai ligar o foda-se. Mas assim, ajuda. Então eu vou te dar um exemplo. Até a época do Covid, eu ia pro consultório de terno e gravata, botava gravatinha, coisa e tal, pra estar sapato social bem lustrado, coisa. Parecia que eu tava indo pra Wall Street, tá? Com o Covid, cara, eu comecei a usar scrubs, que são aquelas roupas de bloco cirúrgico, e comecei a usar Crocs. Tá? E o Covid acabou. Eu continuo usando scrubs e Crocs. Eu tenho scrubs de várias cores, eu tenho umas 12 cores diferentes, e eu tenho uns 12 Crocs de cores que combinam com os 12 diferentes coisas. Então, eu uso Crocs. Então, eu vou de lá, se o meu scrub é laranja, meu Crocs é laranja, se o meu scrub é vermelho, o Crocs é vermelho. É confortável, é fácil, eu não preciso... Então, assim, cara... Não precisa pensar. Eu me libertei, cara. Me libertei. Outra coisa que eu me libertei, até eu sair até eu me mudar e ir pros Estados Unidos, eu achava que, tipo assim, minha vida, se eu não tivesse minha clínica que eu tinha aqui em Criciúma, que era muito bem sucedida, cara, eu fui e sou muito feliz em Criciúma, tá? Nunca foi um problema estar aqui. Eu achava que se eu não tivesse mais aquilo, minha vida acabava, tá? E eu descobri que não acabou. Então, hoje, se eu tiver que me mudar pra Islândia ou pra Austrália, se eu tiver que voltar pra Criciúma, tá tudo legal, cara. Mas vem cá, olha aqui, tá tudo bem, cara. Você trata a cabeça não é material. Não é a tua clínica material que ia fazer o negócio funcionar. É isso aí. Mas o resumo era isso, então. É isso aí. Tudo me libertei. Cara. Me libertei. Pra onde eu vou, eu levo o que eu faço, eu levo junto. Tá comigo? E se você falou que a mente é zoada no mundo todo, não interessa. Então tem tempo ruim. Não interessa onde você vai estar. Não tem tempo ruim. Agora, olha só, João, o professor Guilherme Valente até mandou aqui, mano, o Instagram é uma falsa felicidade. Ele tava falando sobre isso. A relação da depressão no Brasil, da ansiedade no Brasil, tem a ver com alto consumo de redes sociais? Porque nos Estados Unidos eu sei que é um pouco diferente. Eu acho que não exclusivamente, mas eu acho que pode ter uma contribuição. Aquela coisa que eu falei, tudo é multifatorial. Eu acho que pode ser um fator. O brasileiro gasta mais tempo na rede social do que qualquer país do mundo. Os maiores influenciadores são nossos. Isso aí, é isso aí. O que fala um monte sobre a gente, né? Estamos no mau caminho, né? Não, e doutor, e os nossos influenciadores, nenhum deles tem nada a acrescentar. Não. É um horror. Só idiotice. Só idiotice. Então, assim, acho que é um dos fatores. Eu acho que não é o fator único, mas é um fator. Porque, na verdade, assim, tu vai botar qualquer coisa, o Instagram, na verdade, o que ele é? São imagens, né? Então, a ideia dentro do Instagram é tu mostrar imagens, e a gente tem uma tendência a gostar mais de imagens bonitas do que de imagens feias, né?
Tu vai querer, tu quer ver a tua influenciadora lá em Dubai e não sei o que, e com uma Ferrari que na verdade nem é dela, ela alugou pra fazer as fotos, ou no jatinho, sabe, né, que tem jatinho fake que os caras alugam pra fazer foto. É só a carcaça, né? Só a carcaça. Então, isso é do ser humano, cara. Isso é do ser humano. Então, essa própria coisa de ficar acompanhando celebridade é uma coisa também que é depressiva na essência. Se tu fica naquela coisa de idealização daquela vida como sendo o ideal. Não tem, cara, não tem vida ideal, né? Doutor, agora uma pergunta também que eu vi como você tá no Instagram, nas redes sociais, você recebe muitas pesquisas, né? Dos institutos que você nem sabe que existem, né? E eu vi uma que, se você gosta muito de assistir séries sobre serial killers, isso pode ser um problema mental seu, tem alguma coisa a ver ou não? É bobagem total, cara. Idiotista mesmo. É muita bobagem, cara. É muita bobagem. Tu gosta de... Cara, a minha mulher, cara, adora de assistir aqueles programas de investigação, sabe? Que CSI Files, que faz forense e não sei o que. Até hoje não tentou me matar. Pode acontecer, mas até agora não. Até pacífica até demais. Então não tem coisa de gosto, cara. É coisa de gosto. A história do videogame violento, deixar você violento, isso aí não tem nada a ver. Isoladamente não, cara. Não era. Isoladamente não. Obviamente que se tu fosse que vamos dizer assim, tu ter aquela infância e adolescência que se tinha antigamente, tu ficar mais tempo na rua, tu fazia mais atividade física, etc, interagia mais com os amigos, etc. Obviamente, aquilo lá é muito mais saudável do que tu ficar fechado num apartamento, num quarto lá de pijama jogando videogame. Isso é óbvio, né? Mas isso isoladamente ser um fator de... Você não precisa de um médico pra falar isso pra você, não. Né? Ninguém precisa. Não, né? não. Na verdade, assim, a maior parte das coisas são óbvias. Senso comum, common sense. Mas olha só, doutor, quando você fala que a maioria das coisas são óbvias, as pessoas também precisam de você como médico pra dizer isso pra elas. E na psiquiatria ainda é a melhor coisa, né? Que as pessoas te pagam pra te falar mal sobre elas pra elas mesmas. Isso é bom, né, cara? Você tem uma profissão maravilhosa. Maravilhosa, né? Cara. Maravilhosa. Porque, na verdade, a nossa profissão aqui de comunicador é que a gente pode fazer fofoca profissionalmente. Que é divertido também. Profissionalmente. Que é divertido. Que nós transformamos fofoca em notícia. É isso aí. Que elas são importantes para as pessoas. E aí o tipo de psiquiatria que eu faço, que na verdade eu faço consultoria, a pessoa já tem um psiquiatra, ela vem pra mim, mim fazer algo a mais. Ela já tem um profissional. Isso aí. Então, pra mim é melhor ainda, porque eu sou consultor. Então, eu recomendo coisas. Se a pessoa vai fazer, ótimo, parabéns. Tem chance de funcionar. Se ela não fizer, ótimo também. Você não tem compromisso nenhum com a... Não. Isso também foi libertador, cara. Porque eu não preciso convencer ninguém de nada. Mas você tinha essa visão com você, que as pessoas tinham que fazer o que você mandava? Você tinha um pouco disso, João? Eu acho que não é que tu manda, é o que tu recomenda. Isso porque é diferente, assim, se o paciente é meu, tipo assim, eu sou 100%. Eu tenho que, orientar o cara a fazer as coisas, e se ele não fizer e ele não melhorar, isso impacta o meu resultado. É o teu nome. É o resultado. Entendi. O que eu faço, não. Como eu sou consultor, se o paciente fizer, é bom pro paciente, é bom pra mim, é bom pro médico que é o médico do paciente. Se o paciente não fizer, é ruim pro médico, é ruim pro paciente e não faz diferença nenhuma pra mim. Doutora, agora, quando é que eu sei que uma pessoa está com depressão? Entende? Por exemplo, assim, eu falo isso do ponto de vista irmão, primo, amigo, conseguir identificar isso numa pessoa próxima a mim. Acho que assim, um marcador importante é tristeza. Acho que a tristeza é o mais óbvio de tudo. Mais constante, assim, mais constante e ela dissociada de eventos reais. Então, vou te dar um exemplo. Morreu o pai, tá? É normal ficar triste? É normal ficar triste, ok? É normal ficar excessivamente triste ao nível de não sair da cama e de querer se matar? Provavelmente não. É normal ficar triste por uma semana? Sim. É normal ficar triste por um mês? Talvez não. Por 2 meses? Definitivamente não. Por 6 meses, temos algo muito errado. Tá? Então, tristeza, eu acho que é o mais comum, assim. E a outra é a pessoa perder interesse nas coisas. Então, vamos dizer lá que teu amigo, toda coisa e tal, vamos no jogo do Criciúma. Pois é, não sei, não tô afim, coisa e tal. Sabe, era coisa que o cara ia e tinha prazer.
E aí o cara começa as coisas e começa a não querer fazer as coisas que tu sabe que eram prazerosas pra ela. Que ele não negaria nunca um convite. Ele não negaria nunca. Tá, não negaria nunca. Então isso aí, tem caroço nesse angu. Mas, João, mas tem uma questão também, cara, porque muitas vezes você tá convivendo com a pessoa e esses sinais não são ruptivos, assim, não. Não, eles vão devagarzinho. Devagarzinho, são insidiosos. Isso, e daí você meio que vai se acostumando, isso, não vai? A pessoa tá se afastando, mas tudo bem. Isso que torna difícil. É o momento dela. Você não tem isso também? Ela tá no momento dela. Isso aí. A gente diz isso, mas tá errado. Não existe isso, né? Não existe um momento. Tá diferente. Tu tem o que é a média daquela pessoa e tá diferente da média dela. João, sabe que eu tive um amigo que infelizmente tirou a sua própria vida, né? E um mês antes, acho que uns 20 dias antes dele cometer, né, o ato, isso faz muito tempo, ele me ligou pedindo ajuda para resolver uns problemas de design e tal. E aí depois eu vi que ele fez isso com outros amigos, que era um pedido dele. Só que você não consegue identificar, né, cara? Você não consegue. Você não consegue saber por telefone, longe, era pra ajudar ele num negócio, mas não era só isso, né? Não era só isso. Depois você vê o conjunto, né, da obra. Não era só isso. É complexo, né? Não, é muito extremamente complexo. É extremamente complexo. E ainda mais você estando longe, né? E é extremamente complexo. Então, assim, não são. Então, assim, a pessoa que tem depressão, ela tem um sofrimento solitário, tá? Mal compreendido pelos outros, criticado pelos outros, porque daí o cara é preguiçoso, aí o cara não tem propósito. Voltamos na história, não tem propósito, não achou o propósito da vida ainda. Na verdade, o cara tá doente. Precisa de ajuda, remédio, terapia. E tudo isso vai ajudar ele? Vai. Isso, sem dúvida nenhuma, ele vai melhorar. Vai melhorar. Forma, vai e melhorar. Aí vai ter um subgrupo desses pacientes que essas coisas não vão funcionar, aí é o meu povo. Aí é a tua galera. Exatamente. Minha galera é o que... Tá, mas o cara não vai te achar no Brasil, né? Ou dá pra fazer consulta online? Não, mas eu ainda tenho minha clínica aqui. Tem aqui? Tem aqui. Tá. Os caras, os guris eu treinei os guris. Eles fazem coisas... Também? Eles fazem coisas... Tá, o que é esse UT Health aí que você Essa é a minha universidade que eu trabalho. Ah, é a universidade essa aí? Essa aí. Ah, bom demais. Doutor, chama lá então agora que você é um micro... Peraí, só um pouquinho. Você é um micro-influenciador, é isso? Isso, @joão.quevedo. Fácil. Facinho. Tiver um micro-influenciador. Doutor, que é sempre prazer te receber, cara. Pô, você tá convocado cada vez que você vir pro Brasil, vir aqui. Essas meninas que são as responsáveis de avisar. Tem que vir aqui, cara. Bom demais, cara. Será um prazer. Doutor, prazeraço. Obrigado pelo carinho sempre. Cara, abraço, cara. Doutor João Quevedo comigo aqui num papo incrível sobre vida, psiquiatria, cultura e tudo mais, né? Não esqueça de uma coisa, nesse programa, somos todos humanos. E cuidado com a tua mente, A música